Dependendo também, né, do tamanho da fazenda, quando eu falo isso, não significa que tem que ter uma pessoa, mas eu tenho que separar esses setores. Manutenção, administrativo e operacional. Esses, um fiscaliza o outro, né, dentro de um processo. Então eu não posso ter o mesmo cara que faz manutenção ser o gestor do almoxarifado. Você consegue entender que é a mesma Sim. coisa que botar a raposa cuidar do galinheiro? Uhum. Eu posso gastar à vontade ali, que eu mesmo estou gerenciando, eu só mando o custo lá, claro. Não estou dizendo que as pessoas fazem isso, mas pode fazer, né? Então, o interessante é que sempre o almoxarifado, a cantina, os alojamentos façam parte da gestão do administrativo da fazenda. Que quem cuida dos ativos da fazenda é o administrativo. Então, se tem que comprar ar-condicionado, se eu vou cadastrar isso como um bem ou não, se eu vou ter que comprar uma máquina, enfim, é o administrativo. Se eu tenho que comprar peça... A demanda pode vir do operacional e da nota. Ela vai vir através de um procedimento, né? De uma requisição, de alguma coisa que a gente vai ver. A manutenção requisita ao almoxarifado. Então, tipo assim, eu tenho que pedir algo para o almoxarifado e dizer, ó, isso aqui vai na máquina tal. E isso aí é um procedimento que o financeiro, o almoxarife vai... Desculpa, o financeiro não. Que o almoxarife vai dar baixa naquela peça na determinada máquina que está cadastrada no sistema. Pelo menos na maioria das fazendas maiores é assim. Se não, pode ser uma planilha de Excel. Não tem problema isso. Pode ser no caderno, não tem problema, mas que seja registrado. Não fique solto e eu sem registro nenhum e sem nenhum histórico do que aconteceu, né? Uhum. E o operacional. Então, nesse operacional, como eu te falei, pode ser que eu tenha que ter supercoordenadores, né? O cara que cuida do plantio, outro que cuida da colheita, enfim, ou então um cara que é da irrigação, esse aqui é da pecuária, esse daqui é do... Ou, de repente, eu tenho que ter 2 coordenadores operacionais, não sei, depende do tamanho da fazenda. Mas aí que é importante, não se colocar pessoas lá só por ter um parentesco, por ser uma indicação, porque é filho de um amigo. Moço, isso aí, olha, é um dos piores erros que se comete, cara, quando a gente coloca até amigos, entendeu? Porque é importante botar profissionais que a gente possa cobrar. Exatamente. Sem ter problema nenhum. Dizer, não, é porque aí daqui a pouco a mulher do cara começa a brigar com a tua, porque, moço, é ruim isso aí. Esse então, é um assunto de um podcast bem grande. Exatamente. Então, assim, a gente enfrenta, hoje vem desenliando situações que foram criadas por causa disso, né? Uhum. E que é bem comum ainda na grande maioria das fazendas. A gente vê hoje, por necessidade, as fazendas se profissionalizando, buscando hold, buscando soluções legais para evitar conflitos, legais inclusive. Então, não vamos agora, nós que estamos começando, tentando reorganizar uma fazenda, não vamos colocar pessoas lá por amizades ou por indicações sem que ela tenha capacidade técnica de fazer executar aquele trabalho. E principalmente em cargos de liderança, eu preciso colocar pessoas ou que já saibam lidar com isso, ou então dar treinamento de liderança para essas pessoas. Porque eu volto a dizer, um líder, o cara que está aqui na frente, no organograma como líder, ele precisa fazer com que as pessoas executem os processos da forma correta e no tempo certo. Ponto. Se essa frase for levada à risca, nós teremos muito poucos problemas para resolver. Mas para isso, então, volto a dizer, a gente precisa ter sempre um organograma bem definido. Então esse é o primeiro passo, a primeira ferramenta que tem que se fazer. Quem não tem, desenha no papel mesmo, ó, quem cuida de cada coisa aqui, pronto, beleza. Então a tua responsabilidade é aqui, acaba a tua aqui, começa a do outro aqui. Se a gente fizer isso, nós teremos mais harmonia e menos incomodação, menos desperdícios, inclusive. Show de bola. Uma ferramenta muito boa, começando a entender. E tem mais algumas coisas que a gente pode ajudar a reduzir esses desperdícios? Tem muitas, né? Então, na sequência, eu preciso mapear. Lembra que eu falei do P das pessoas? Então, certo. Eu coloco lá quem é quem e o que cada uma faz, colocando responsabilidades e atribuições para cada uma das pessoas. Organograma, cargos. Isso, exato. E descrever esses cargos. Descrever. Né? Aí tu vem um pouquinho mais abaixo, né? Quando eu falo sobre pessoas, nisso tudo, eu tenho que definir um plano de cargos e salários. Eu não posso contratar uma pessoa e dizer, vou te pagar tanto. Aí amanhã chega outro para a mesma função, eu vou pagar tanto mais X.
Então eu tenho que ter níveis, operador 1, nível 2, nível 3, ou mecânico 1, mecânico 2. Eu preciso criar um plano para que as pessoas consigam entender. Porra, se eu estou aqui, eu posso chegar lá se eu fizer isso. Então quais são os pré-requisitos para eu sair de um nível para o outro e eu sabendo que eu tenho uma carreira a seguir naquela fazenda? E que eu não estou lá quebrando um galho que daqui a pouco eu nem sei se eu vou ficar, eu não tenho feedback. Então... Eu acho que o que mais desmotiva a pessoa é não saber o próximo passo. Exatamente. É aquela nuvem, eu sempre falo, tudo nuviado, né? Fica tudo escuro lá na frente, eu não sei para onde eu estou indo. E isso, volto a dizer, algumas fazendas isso é muito grave, mas a maioria está começando a desnuviar, a clarear para que a pessoa se assim, rapaz, agora sim. Por exemplo, não, eu te dou comissão. Né? Vamos ver como é que vai ser a colheita. Velho, eu não ficaria num lugar desse. Sim. Então, porque assim, beleza. O funcionário não quer correr risco. Ele tem que garantir o sustento da família. Quem está correndo risco é o produtor. Isso é fato. Não adianta a gente querer botar o risco junto para o funcionário que ele não vai querer aceitar. Né? E não vai ficar. Então a gente precisa definir algo para que as pessoas se sintam seguras. Mesmo que a fazenda naquele ano não esteja tão bem, é claro que quem trabalha com comissão tem que trabalhar com comissão por produtividade. Sim. Né? Eu digo assim, comissão, sei lá, de 60 a 70 sacos, tu ganha X. De 70 a 80, X ou menos o intervalo que seja. Sim. Beleza, mas é uma parte. Mas a base de sustentação da família tem que estar garantida para o cara. Perfeito. E como é que ele vai trabalhar? Né? No escuro? Não pode. Tá? Então, só continuando ainda de pessoas, isso daí, e garantir também... Ô Mauro, só antes de você passar para o próximo assunto, voltando nos desperdícios, quando uma pessoa que está, vamos falar assim, 2, 3, 4 anos naquele cargo fazendo bem feito o seu trabalho, e a gente perde essa pessoa, também não é um desperdício? Mas claro... Mas é porque eu é porque eu não deixei claro onde ele podia chegar na minha fazenda. Porque até treinar, a pessoa entender a fazenda, quem são, os processos, é uma jornada longa. Isso. E se bobear mais de ano para a pessoa pegar no tranco, vamos falar assim, né? Aí que tá, onde entra aqueles conceitos de que o dinheiro não é tudo. Sim. Mas ele ajuda, é óbvio. Mas se eu estou numa fazenda, eu já vi pessoas que não trocou de fazenda por causa da comida. Exatamente. Por causa do alojamento que tem ar-condicionado. Então não é só o salário em si, é a forma como ele está sendo tratado naquele lugar. Sim. Isso tudo faz parte, quando eu falo de pessoas, ele tem que estar bem acomodado, ele tem que ser bem tratado, ele tem que entender que ali ele vai fazer carreira, ele tem que ter os processos bem definidos para que ele saiba que aquilo é certo e aquilo é errado. Que muitas vezes, como eu te falei, a forma de falar e se comunicar... Não, vai lá e faça a grade 40 polegadas, sei lá. Aí o cara vai lá e ela está se afundando 35. Para ele tá certo, mas eu não disse para ele que era para ir até o mancal. Eu não expliquei, não está escrito. Como é que eu vou cobrar esse cara? Então, o cara vai se sentir injustiçado e chateado, né? Não vai gostar disso e vai desmotivar. E lembra que eu falei, a base do sistema Toyota de produção é a satisfação dos funcionários. As pessoas têm que querer estar naquele lugar fazendo o que estão fazendo. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.